Gilberto Wegermann é pastor líder da Igreja Batista Capital, teólogo e apaixonado por missões. Com os olhos focados no Senhor, busca expandir o alcance do reino, formar líderes e discipular pessoas por todos os cantos do mundo. Dizem por aí que é o melhor pastor do planeta. Recebam com muito carinho o Big Boss, pastor Gilberto Wegermann. Nós te louvamos por tua presença. O Senhor está entre nós. E quando o Senhor está entre nós, a nossa vida é transformada. Quando o Senhor está entre nós, milagres acontecem. Quando o Senhor está entre nós, o perdão é liberado. Quando o Senhor está entre nós, a graça é partilhada. Desfruta da presença dEle. Desfruta do seu amor. Você que está aqui na área externa, não fique de fora. Feche seus olhos. Se você está sentado, fique em pé. Desfruta do amor de Deus. O Espírito de Deus está entre nós. Alguns de vocês estão com a alma ferida. Esse é o momento de estender as mãos pela fé e tocar nas vestes de Jesus e receber cura. Cura das injustiças, cura do desprezo, da rejeição. Alguns de vocês estão enfermos. Aquela mulher no meio da multidão, ela ignorou as regras sociais, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi imediatamente curada. Ninguém estendeu as mãos sobre ela, ninguém disse para ela, vai e faz. Ela simplesmente chegou em Jesus, estendeu as mãos, tocou nas suas vestes e ela foi imediatamente curada. Deixa eu lembrar você de novo, Jesus está aqui. Ele está aqui. Nós vamos declarar isso de novo cantando, mas você não vai só cantar. Você vai olhar para aquilo que precisa mudar na sua vida. E pela fé você vai tocar nas vestes de Jesus. E você vai receber a cura. A cura. A principal cura que precisa acontecer na nossa incredulidade. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está entre nós. E é maravilhoso estar diante dEle. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso, Pai. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, mais, Senhor. Você é demais. Você é demais. Quantos aqui ou aqui na área externa colocaram algo que precisava de cura na alma, no corpo, diante do Senhor? Levante sua mão. Você crê que você recebeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, sente no seu lugar.
Eu não sei quantas vezes eu cantei essas canções, por meio do fogo. anos e anos atrás. Eu estava conversando com o Júnior, dizendo eu queria que no meio da semana de santificação, nós tivéssemos um tempo de adoração que pudesse ser comum, que atingisse todos e que nos ensinasse ou nos lembrasse, nos relembrasse que o Senhor habita no meio dos louvores. Não tem nada a ver com estilo, não tem nada a ver com o tempo de composição. Alguns de vocês não conheciam Benê. Alguns nem sabiam que essas músicas eram dele. Mas sabe por quê? Porque em primeiro lugar elas são do Senhor. Às vezes nós confundimos o nosso gosto, a nossa preferência. E eu venho orando porque Deus levanta pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Às vezes nós nos comparamos com pessoas extraordinárias. E nós queremos ser parecidos com pessoas extraordinárias. Mas nós temos um Deus extraordinário. E nós temos que nos parecer com Ele. Porque um dia o Benê decidiu ser um adorador sobre todas as coisas e pediu para ter composições que transformassem vidas e tocassem o coração do Pai. As músicas que Deus lhe deu atravessam gerações. Tem vida própria. Não depende dele. Não tem mais a ver com ele. E nós podemos nos identificar com canções ou com ambientes. Mas Deus vem trazendo algo novo cada noite. Quem está aqui desde o começo? Levanta a mão. Não é verdade que Deus está trazendo coisas novas toda noite? Diferentes? Mas sabe por quê? Porque ninguém vai ficar de fora. Algumas coisas, nem todo mundo é pego da primeira vez. Tem gente que é mais casca grossa, que demora mais. Mas eu tenho orado, e eu estou anunciando isso desde o ano passado, que nós estamos entrando numa nova estação. E Deus está levando o nosso time, primeiro começou com a nossa equipe, Deus está levando a nossa equipe ministerial para uma nova estação. E para um novo nível. E Deus fez algo extraordinário. Quantos voluntários estão aqui que estiveram conosco? São voluntários dessa semana, que estiveram conosco semana passada. Levante a mão. Vocês receberam do Senhor? Como eu amo, um dos sinais da graça e do poder de Deus nessa igreja são nossos maravilhosos voluntários. Você pode dar um aplauso? Que turma extraordinária. E a Bíblia diz, eu vou repetir, que o Senhor habita no meio dos louvores. E se Ele habita no meio dos louvores, a Bíblia não está dizendo que Ele mora num lugar, numa casa, mas Ele está dizendo que o Senhor está presente, Ele não vai embora, Ele não fecha os olhos, Ele não ignora o que está acontecendo, mas quando nós o adoramos, quando nós o exaltamos, e nós não estamos cantando para o nosso prazer, mas para o prazer dEle, para a glória dEle, para a honra dEle, nós somos curados, nós somos transformados, nós somos libertos e nós temos prazer, não a satisfação da adoração que volta para nós, mas o prazer da alegria de Deus inunda o nosso coração. Mas às vezes nós queremos que comece por nós. Mas não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Nós não fomos criados para que as coisas tivessem a ver conosco.
Uma das coisas que eu tenho repetido aqui nos últimos 12 anos é que nós não vamos construir algo juntos nessa igreja para que pessoas sejam lembradas, para que os nossos nomes sejam gravados. É muito difícil ter alguém nesse país que seja cristão, que não tenha recebido da graça e da unção do koinonia. Foi um mover de Deus nesse país. Foi um mover de Deus. Nós morávamos lá no sul do Brasil. A gente não tinha nem como saber. E Deus escolheu Goiânia, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Porque se Ele escolhesse por qualidade, tinha escolhido Brasília. Perdão aí os goianos, mas a verdade liberta. Deus levantou pessoas simples, que não sabiam no que ia dar. E sabe, Deus está começando um novo mover aqui. Um novo mover não apaga o passado. Ele não desqualifica o passado. Mas ele nos faz avançar. E nos faz avançar para o futuro. O passado nos faz lembrar quem Deus é, o que Ele pode fazer. Mas num momento o Senhor fala para o povo de Israel: esqueçam o que passou. Eis que faço algo novo. E ele diz: eu já estou fazendo, vocês ainda não percebem? Não é programa de auditório, então você não responde animado só porque fica bem. Mas eu queria perguntar para você com sinceridade: você percebe que Deus está fazendo algo novo entre nós? Essa não é a primeira semana de santificação que a gente tem. Vários de vocês já participaram de diversas. Quantos já participaram? Pelo menos mais de 2. Levanta a mão. Você que levantou a mão, você percebe que tem algo diferente esse ano? Na minha vida tem. Mas eu queria ser mais pessoal. Você já está convencido que Deus está fazendo algo novo na sua vida? Amém? Porque a igreja, ela não é uma organização, uma denominação ou um CNPJ. A igreja é a manifestação de Deus na terra. Não é uma, é a esperança do mundo. Tem gente se odiando por causa de política na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça com amor, porque talvez você precise ser liberto disso. Porque se você está nessa prisão, você precisa de libertação, de metanoia, de mudança de mente. Se você está brigando com gente, fazendo malcriação em rede social, se você está se indispondo, saindo de pequeno grupo, trocando de igreja, por causa de política, só tem 2 opções. Ou você precisa de novo nascimento, ou você precisa ser renovado no Espírito Santo. Porque tudo isso vai desaparecer. Não tem valor nenhum diante de Deus. Aí você
amaldiçoa e odeia aquele que é a imagem e semelhança de Deus, aquele por quem Jesus morreu, ao invés de amá-lo, orar por ele, evangelizá-lo, tratá-lo bem, abraçá-lo como membro da família, você o odeia porque você tem uma posição política diferente. Em nome de Jesus, renuncia a essa mentalidade diabólica. A política não muda ninguém. Jesus Cristo de Nazaré e o poder da sua palavra trazem transformação. Nas últimas eleições, teve gente que saiu dessa igreja. Teve gente que se revoltou. E eu tenho pedido a Deus, e eu quero declarar que o tempo desse pecado nessa igreja acabou. E nós vamos ter eleições. Mas nós não vamos nos vender por algo tão barato quanto a política. Nós não vamos nunca mais descer tão baixo. Porque as nossas coisas são do alto. Porque a nossa vida é para estar na presença dEle. Para tocar nas suas vestes, para amar de maneira incondicional, para viver as verdades do reino de Deus. Você pode dizer isso amém para si mesmo? Talvez alguns precisem dizer misericórdia. Senhor, me perdoa. Mas eu tenho orado para que você seja liberto. E você não viva mais nessa prisão. Eu quero compartilhar só alguns versículos e depois eu quero orar com você. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, faz com que a palavra de Deus transforme, liberte, renove e dirija a nossa vida. E não deixa nenhum de nós de fora. Em nome de Jesus, amém. Eu quero destacar algumas frases desse texto. Primeiro, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E isso aqui é na NVI. Na NVT, que é uma outra versão, diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Esse texto já foi citado aqui na própria Semana de Santificação, ou na fase dos voluntários, ou depois, a essa altura, eu já perdi a noção, mas eu estou guardando o que eu recebi. Muitas vezes nós estamos presos a coisas como eu mencionei da política. É pecado ter preferência política? Não é. É pecado acreditar que uma certa ideologia política, uma certa linha, vai trazer melhorias para o povo? Não é. Não é. É pecado ser candidato? Não é. Não é questão só de pecado. Mas às vezes nós estamos presos a coisas que nos tornam mais vagarosos. Por que alguns chegam numa semana como essa e na chegada já estão inflamados? Estão cheios de poder. E outros, lá no finalzinho só, é que começam a pegar. Aqui você não tem essa experiência, mas lá no sul, quem já morou no sul do Brasil aqui? Então você sabe do que eu vou falar. Carro a álcool lá é um problema. Porque demora para pegar. Tem cristão que é igual carro a álcool no inverno, lá no sul.
que se não injetar gasolina, mais demora para pegar. Mas qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que alguns, eles se tornaram, como diz a NVT, vagarosos. A vida deles rende menos, a velocidade das conquistas é menor. O tempo em que eles experienciam os milagres, a liberdade do Espírito, que desenvolve intimidade, demora mais. Lá no Rio Grande do Sul, tinha um amigo, eu tenho um amigo, ele está vivo ainda, espero que ele não ouça essa mensagem, que ele pode se identificar, mas ele dizia assim, tem música que é para a alma e tem música que é para as cadeiras, no singular, porque gaúcho não gosta de usar S no plural, no final das frases. Mas não é cadeira de sentar, é porque... Eu não sei se isso é linguagem no Brasil todo, mas é a cadeira aqui, o quadril, né? Que eles chamam de cadeira. E aí ele ficava brincando, porque o povo dizia, eu ainda vou ver você dançando e pulando na igreja. Ele disse, pode ser que vai, mas eu vou ser o último. Tem alguns que são últimos. E aí não se conforma, interpretando errado, o versículo que diz que há últimos que serão primeiros. Porque a Bíblia diz que há últimos, não que os últimos. Há últimos que serão primeiros e há últimos que serão últimos mesmo. E tem alguns que são tão últimos que eles vão ser salvos como que pelo fogo. Eles vão chegar apagando o fogo do inferno das pernas, assim, ó. Tentando, sai. Mas aqueles que chegam primeiro bebem água mais limpa na fonte. Ele começa a dizer aqui, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. De todo o peso na NVT que nos torna vagarosos. Eu tenho entendido, nesses últimos tempos, que Deus tem algumas coisas que Ele não tem pressa nenhuma, e a gente tem. Mas para que a gente tem pressa? A gente tem pressa para receber o que a gente quer. Quantos têm pressa para casar? Levanta a mão. Hoje é à noite, levanta a mão que a unção está aí. Ó, quem sabe o marido, a esposa está aqui? Quem já está do lado é só tomar jeito, né? Levantou a mão, casa, rapaz, toma atitude. Mas tem pessoas que elas têm pressa para o seu benefício. Mas Deus tem pressa para a sua transformação. Deus tem pressa para o seu crescimento. Deus tem pressa para que você seja aquele instrumento que Ele possa usar em todo e qualquer lugar. E algumas pessoas passam por períodos de muito sofrimento. E quando esse sofrimento vem de Deus, é porque Deus quer acelerar a sua maturação. Porque está demorando demais. Se eu sou aquele que demora para aceitar o que Deus me diz, às vezes Ele manda dor e sofrimento para acelerar o processo. Porque não tem nada melhor do que sofrimento para me dar uma pedalada na retaguarda. Porque tem gente que só vai quando leva uma nos fundos. Mas eu queria que você entendesse, da parte do Espírito, que tem coisas que você ama que atrasam você. Eu vou citar algumas aqui sem querer dar indireta para ninguém, e falando para mim também. Mas tem algumas coisas que elas
por si só, elas não são necessariamente erradas. Perfeccionismo. Quantos se identificam aí? Desejo de controle. Ansiedade já está aumentando aqui, ó. Esse período de pandemia é o período de maior nível de ansiedade e depressão no planeta. A depressão. Dúvida, sabe aquela pessoa que nunca tem convicção? Desejo de reconhecimento humano. Reconhecimento humano é um negócio bom. Quem não gosta de ser encorajado, reconhecido, elogiado? Mas viver por isso me atrasa. Porque eu não tomo decisões que podem contrariar as pessoas que eu quero impressionar. E tem muita gente que termina no pecado porque não quer desapontar ninguém. Que às vezes o que está na sua vida atrasando você é o sucesso de ontem. Nos últimos anos eu diminuí muito a minha participação em conferências e aceitei muito menos convites para pregar em igrejas, porque eu decidi usar o tempo que eu teria que sair da igreja para investir em missões. E entre rodar para pregar nas igrejas que já tem bons pastores, bons pregadores, gente que está dando certo e tem muitos para suprir, eu preferi gastar minha vida indo para lugares como a Coreia do Norte, a China, o Haiti, a África, porque lá não tem tanta gente indo. Mas eu rodei muito no Brasil, em muitas igrejas, de todo tipo de tamanho, assembleias de convenção e muitas outras coisas. Algumas de Deus, outras dos homens, mas eu fui muita coisa. Eu vi igrejas que elas estão maravilhosamente bem arrumadinhas, preparadas, estruturadas, e elas têm programas que eles são complexos, mas estão bem claros, bem definidos. Só tem um problema, são do século passado. Quando o século XIX chegar, elas vão bombar. O único problema é que o século XIX não vai voltar nunca mais. Mas sabe por quê? Que elas estão presas nas coisas do século XIX, porque no século XIX, no fim do século, aquilo deu muito certo. Muito certo. E quando a gente olha para o mover que Deus fez naquele tempo a partir de Goiânia, com Koinonia, nós podemos levantar a história e tentar fazer exatamente igual, os mesmos passos, e nós vamos tentar de novo e de novo. Não é o método que foi usado que resultou na unção, é o derramamento de Deus que resultou na expansão do reino, no avivamento da igreja. Deus tem algo novo, mas Ele não muda os princípios, Ele não muda a palavra, mas Ele muda os métodos para cada época, porque sim, numa época, a salvação de Israel era entrar no Egito. Na outra, a salvação de Israel era sair do Egito. Mas o povinho miserento queria voltar. Às vezes, essas memórias, que deveriam ser motivo de glória a Deus, motivo de alegria, se tornam algo que nos torna vagarosos. Porque o sucesso e a bênção do passado nos impedem de ver as novas estratégias e o novo mover de Deus. Tem empresário que quer fazer o seu negócio crescer com o que fez no passado.
E tem cristão que quer que a sua vida espiritual dê certo, mas só se Deus fizer daquele jeito que Ele gostou muito. Você está livre para ser guiado pelo Espírito? Amém? Então diga comigo, Espírito Santo de Deus, firmado na Tua palavra, eu estou pronto para ser guiado para toda estratégia, para toda direção que o Senhor tem para a minha vida hoje. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar, segunda frase do texto. Livremo-nos do pecado que nos envolve. Porque muitas vezes as coisas que nos, como diz na versão mais antiga, nos embaraçam, terminam nos levando para o pecado. Tem gente que perde muito tempo nas redes sociais. Quem passa mais tempo do que deveria nas redes sociais com o celular aberto? Levanta a mão. Confessa que Jesus liberta. O problema de passar muito tempo nas redes sociais é que tem muito lixo lá. É ou não é? E no começo, algumas coisas você passa. Mas daqui a pouco não choca mais você. Eu estava acompanhando, não acompanhando, mas apareciam aqueles rios de cristãos, de personalidades cristãs, blogueiros, youtubers e gente assim, fazendo graça, fazendo piada. E daqui a pouco eu comecei a perceber que essa turma está dizendo as mesmas indecências dos não cristãos, as mesmas coisas feias, só porque está todo mundo fazendo. E a Bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Seja companhia virtual, ou seja, a companhia como hoje a gente separa, presencial. Primeiro, aquilo enreda você, atrasa você, deixa você lento para o crescimento. Mas se você é lento para o crescimento, você é um alvo mais fácil para o pecado. Se você vai passar numa área de perigo, é melhor passar rápido. Uma vez eu estava com um grupo, e nós fomos de avião de São Paulo até Dakar, no Senegal, e de lá nós alugamos uma van, e nós fomos de van para Guiné-Bissau. Nunca faça isso. Mas, quando a gente sai do Senegal, na verdade, a gente não sai. O Senegal ele faz um U e no meio tem um país. Então, você entra em Gâmbia e depois você sai de Gâmbia e você está de volta no Senegal de novo. E aí você atravessa a faixa de Gâmbia e aí você chega em Guiné-Bissau. Essa faixa, depois de Gâmbia, até a fronteira de Guiné-Bissau e os primeiros 20 quilômetros, era área de guerrilha, de disputas tribais e tinha rebeldes dos dois lados e tiroteios. E nós chegamos e a polícia foi na volta, a polícia parou a gente e aí eu desci com um missionário que já tinha morado lá, que comunicava melhor, né, no idioma, e nós fomos conversar e eles falaram, olha, não dá para passar, porque daqui para frente, nessa hora, é perigoso, já estava entardecendo, começando a escurecer. Só que para voltar, era um dia de viagem de volta quase. E a gente falou, mas e se a gente for em frente? Ele falou, é um risco muito grande. Não tem como garantir a segurança de vocês. E se a gente passar a noite aqui? Ele falou, é um risco muito grande. Não tem como garantir a segurança de vocês. E se a gente voltar esse trajeto aqui de
30, 40 quilômetros, que também é área de guerrilha. Ele disse, é um risco muito grande, não tem como garantir a segurança de vocês. Nós não fomos abduzidos, não fomos teletransportados, o Espírito não nos tomou e nos largou no Senegal. Eu sugeri, mas ele não fez. Então eu falei com ele, o que você sugere? Ele falou, se vocês forem é perigoso. Mas se vocês ficarem também, porque nosso grupo aqui é muito pequeno, se eles vierem, a gente não tem como proteger. E se voltar também. Falei, obrigado pelo conselho. Então nós entramos no carro, e eu não contei para a turma, porque era uma turma de crente que não era muito crente. Então eu orei, e disse, Senhor, se conosco. Nos abençoa, nos guarda e nos leva em proteção. E aí eu falei com o motorista, eu disse, você vai na maior velocidade que você puder. E nós vamos para frente. Mas sabe qual foi a coisa mais inteligente que eu fiz? Foi orar. A segunda coisa foi, vai o mais rápido que essa van consegue ir. Porque se você está passando numa área de perigo, e você está arrastando um monte de tranqueira, e o negócio não desenvolve, e não desenvolve, as chances de você ser atacado, morto, preso, as mulheres estupradas, e ter confusão de todo tipo, só aumentam. Então, se você percebe que a sua vida está evoluindo devagar demais, cuidado. Cuidado. É muita exposição. Porque quanto mais perto, quanto mais cheio, quanto mais alimentado, mais forte, com mais poder, com mais autoridade. Mas daí surgem novos desafios. Então você assume os novos desafios e você aceita os desafios do Senhor. E você não se prende ao passado, não para no meio do caminho e diz, eu acho que eu vou voltar a pegar aquele outro caminho. Não, vai em frente. Vá em frente, porque o Senhor é contigo. Porque o pecado, o texto diz que o pecado nos atrapalha. Na NVI diz o pecado nos envolve, o pecado nos abraça. E o problema, quando nós andamos no pecado, quando a gente mantém um pecado na nossa vida, na nossa agenda, não é aquilo que a gente pensa, que Deus nos ama menos, ou que Deus não vai mais nos usar, porque Ele não usa você porque você é santo, Ele usa você porque Ele é Deus, e porque Ele decidiu. O problema é que quando você tem um pecado na sua vida, que não sai, esse pecado, ele tira de você o foco, e isso tudo desacelera demais a sua vida. A sua família é afetada. O diabo tem espaço para atacar áreas da sua vida, porque você perde a concentração, você tira os olhos de Jesus, você tira os olhos daquela experiência que nós tivemos de declarar, maravilhoso é estar na tua presença, porque no meu coração eu acho que maravilhoso é estar com aquela pessoa com quem eu peco, que maravilhoso é acessar aquela sujeirada na internet, que maravilhoso é fazer coisas que dá uma sensação falsa de satisfação. Às vezes, abandonar um pecado dói. Mas à medida que eu chego perto, à medida que eu me sinto na presença, à medida que eu recebo, eu sou transformado e liberto.
Eu estou tomando tempo demais do Benê, eu vou acelerar aqui. Pecados escravizadores, como adultério, pornografia, mentira, fofoca, murmuração. Pecados como orgulho, que também, na verdade, é um pecado escravizador, mas é o pai dos outros pecados. Autossuficiência, autonomia em relação a Deus e tantas outras coisas que nos envolvem, que nos atrapalham. Deus não te ama menos, mas você se ama menos por causa do pecado. Você recebe menos, você troca o maravilhoso da presença dEle por coisas que não podem te satisfazer plenamente. Mas Hebreus diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na NVT diz: a corrida que foi posta diante de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, de novo, porque você já me ouviu falar isso tantas vezes. Tanto você que está aqui dentro, como você que está lá fora, quanto você que na semana que vem, porque não conseguiu vir, vai ouvir isso nas mensagens quando forem postadas no YouTube. Muitas e muitas vezes nós estamos perdendo tempo por causa de distrações e por causa de pecado, e nós não fazemos aquilo que Deus nos deu para fazer. Sabe por quê que a gente muitas vezes não tem sucesso na vida profissional, nos relacionamentos, nos investimentos? Porque a gente não faz. A gente pensa em fazer, a gente fala em fazer, a gente divaga sobre como nós deveríamos fazer, mas não faz. O ministério, e é isso que eu já falei tantas vezes, e o chamado ministerial não é para os pastores e ministros da igreja, não é para aqueles que têm que deixar o seu trabalho profissional chamado secular, para se dedicar à vida ministerial exclusiva, mas o discipulado, ele anula a linha demarcatória entre o secular e o espiritual. Não existe isso. Você é um ministro de Deus desde que você acorda até você deitar. E quando você está dormindo, sonhando ou com insônia, você ainda é ministro de Deus. Você foi chamado por Deus. Não sou eu que faço a obra missionária da igreja. Nós cada vez temos menos missionários profissionais que a gente envia, mas cada vez nós fazemos mais a obra missionária, porque nós estamos entendendo que o desafio de alcançar todas as pessoas, o desafio de alimentar o mundo, o desafio de transformar realidades, não é de políticos, mas é minha e sua, é da igreja de Jesus, e por onde nós chegamos, Jesus está chegando, e quando Jesus chega, a miséria desaparece, a violência cessa, a papagaiada do pecado desaparece, porque Jesus chegou. Jesus chegou. Então corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Começa e não para mais. Começa e não volta atrás. Quantas coisas você está adiando? O ministério que Ele te chamou, o exercício dos dons que você recebeu, a empresa que você tem que abrir, a faculdade que você precisa fazer, o novo idioma que você precisa aprender, a leitura bíblica que você promete todo ano e abandona. Ele diz: corramos, mas não só isso, corramos com
perseverança a corrida que nos é proposta, o desafio de Deus para a sua vida. Ele escolheu você, Ele chamou você, Ele deu o Espírito para te dar poder e autoridade, Ele te deu a palavra como orientação, Ele salvou você de todas as prisões para que você realize, seja um realizador no nome de Jesus. Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, eles dizem, façamos o homem. E quando eles fazem o homem, primeiro Deus diz, é muito bom. O salmista diz que Deus tem prazer quando olha para você. O Guto e a Manu tiveram um bebezinho recentemente. Eu acho que eles estão com sinal aí. Não sai de casa, fica babando. Quantos já tiveram filhos aqui? Nasce aquele serzinho com cara de joelho e ele vaza. Ele faz cheiro ruim toda hora na fralda. Chora demais. Quando a gente quer dormir, ele quer ficar acordado. Quando a gente pode ficar acordado, a criaturinha dorme. Parece que é de pirraça. Dá um maior trabalho e a gente olha e se derrete apaixonadamente. Deus olha para você apaixonadamente. Apaixonadamente. Ele tem prazer. Ele tem prazer. E ele disse, domine, prospere, lidere sobre tudo que eu criei. Ele só não disse domine um ao outro. Os homens estão investindo em dominar um ao outro. Mas ele disse, domine tudo que eu criei. E é daí que vem a tecnologia, é daí que vem as experiências que aumentam a produtividade, é daí que vem toda a capacidade científica, tudo que acontece de inovador por causa dessa declaração de Deus. E essa declaração de Deus foi feita sobre a humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Aí, está cheio de não cristão, criando, inovando. E você teve a imagem de Deus restaurada, porque a parte que o pecado estragou, Jesus consertou. E Ele sopra o Espírito, assim como Deus sopra o fôlego de vida nas narinas, que são só barro, daquele boneco que ele fez, e aquele boneco ganha vida, o nada, o pó da terra, se torna ser vivente, porque o sopro de Deus traz vida a qualquer coisa, e ele vem agora e sopra o Espírito Santo sobre você, e você é a imagem de Deus restaurada, é a imagem de Deus que reflete o seu brilho, que transmite o poder, a graça, o amor, a salvação. Você se torna agente de reconciliação, diz a Bíblia, e daí a gente vai ficar sentado, recebendo alguma informação, sendo encorajado aqui e ali, e voltando para casa para a vidinha comum. Você precisa ser inovador, você precisa ser criativo, você precisa usar o DNA de Deus, do Criador, colocado em você, para ser um agente de transformação em todos os lugares por onde você andar. Então corra a corrida, viva o seu desafio, para um dia poder dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas tem gente querendo se aposentar antes da hora. A aposentadoria de filho de Deus é no céu. Esse negócio de andar de pijama e de chinelo não é para filho de Deus, não. Você vai servir e
ser agente de transformação até o último dia da sua vida. Amém? E por último, o que vai nos manter nesse trilho? Tendo os olhos fitos em Jesus. Portanto, uma vez mais, rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós, mantendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, se você olhar para as fraquezas das pessoas, você vai se perder. Se você olhar para as suas próprias preferências, você vai se perder. Então, eu quero orar com você para terminar aqui. Talvez o Espírito Santo de Deus já mostrou para você áreas da sua vida que estão tornando você lentos. Deixa eu melhorar essa frase. Talvez o Espírito Santo mostrou áreas da sua vida que estão lentas. Porque tem coisas que prendem você. Você foi chamado para o ministério. Você foi chamado para ser um compositor. Para ser o próximo Bené Gomes. Você foi chamado para ser um empresário de sucesso. Só que o que prende você é o seu concurso. Você entende que não são coisas ruins. Às vezes você está teimando e você é concurseiro profissional. Tem muito aqui em Brasília. Concurseiro profissional sustentado pelos pais. Toma vergonha e vai trabalhar, rapaz. Eu sei. Eu sei que você ouviu desde criancinha. Você cresceu, o papai dizia, meu filho vai crescer e vai passar no TCU. Se Deus te criou para o TCU, amém. Mas e se Ele criou você para ser um empresário que vai acabar com a miséria no sertão? E se Deus criou você para ser um inovador que vai mudar a vida de milhares de pessoas? E se Deus criou você para ser o primeiro ocidental a ter permissão para entrar na Coreia do Norte e começar a gerar riqueza para tirar aquele povo da miséria que hoje Kim Jong-un baixou para 500 calorias a ração diária de cada cidadão. Porque não tem comida. Quem é o TCU para atrapalhar você de ser o que Deus tem para você? Eu preciso orar por vocês, porque alguns precisam de libertação nessa área. E eu não vou chamar todos os grupos para frente, mas você que percebe que tem coisas que te prendem, pode ser tradição religiosa, podem ser conceitos pessoais, podem ser coisas que você recebeu desde criança. Sofismas são mentiras, são coisas falsas que você acredita serem verdades. Paulo diz que Deus deu uma palavra de poder para desfazer sofismas e quebrar fortalezas. E alguns aqui nessa noite precisam ser libertos de fortalezas. E precisam ter os sofismas desfeitos. E você não sabe por que não acontece na sua vida, mas é porque a sua maneira de pensar
está embotada, está travada. E talvez você não saiba nem qual é. Mas o Espírito Santo está mostrando para você, está vendo essa área, está vendo isso, está vendo isso, está vendo isso, está vendo. Não aconteceu porque você está num processo de letargia. Mas você vai sair disso nessa noite, não por causa da minha palavra, mas porque eu tomo a palavra de Paulo para dizer que a palavra é o poder de Deus para desfazer sofismas e quebrar fortalezas. Então, só se você percebe essa lentidão, ou você está até paralisado. Você já recebeu muito essa semana, mas essa noite Deus quer mexer isso com você. Então faz um favor, sai mais rápido que você puder, porque a gente ainda quer adorar mais um tempo com o Benê. Tem mais 3 canções que vão abençoar a nossa vida. Então eu não quero tirar esse tempo, mas eu não posso não orar por você. Deixa eu contar uma coisa para você. Não seja o último a vir para frente. Porque você já sabe. Mas algumas coisas não estão evoluindo, não é porque você não sabe. Não é porque eu estou trazendo um negócio novo aqui, uau, que revelação. O Espírito Santo está em você. Ele já vem mostrando, mas você está recuando. Pode chegar aqui no meio também, para chegar mais perto, porque eu entendo da parte do Espírito que Ele quer destravar algumas coisas da vida. Quando eu era criança, na casa dos meus avós tinha um engenho manual de moer cana. E eu queria rodar aquele engenho, mas eu não tinha força. Ele estava travado. E aí o meu tio foi lá e com força ele puxou de volta. E tinha uma cana velha, endurecida lá no meio. E daí ele tirou, ele teve que arrancar do meio da engrenagem aquele bagaço velho e ressecado de cana. E depois até eu, que era criança, consegui rodar. Algumas pessoas têm uma engrenagem de desenvolvimento da vida cristã emperrada. E alguns de vocês que se posicionaram aqui, depois de um tempo, esse negócio trouxe pecados também. Mas eu queria dizer uma coisa para você que está aqui na área de convivência. Eu não sei se já tem alguns pastores e ministros aí, se não tiver, estão chegando, já tem. E eu fiquei, não sei se foi um pensamento meu ou de Deus, mas eu fiquei com a impressão que algumas pessoas aí fora ficaram sentados porque tem fora, tem gente, tem negócio de comida aí perto e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não perde a oportunidade quando Deus fala com você. Levanta e vem para frente, eles vão orar por você. E algo especial vai acontecer. E se você ainda não veio, larga desse negócio. Porque você não vai ficar esperando a próxima semana de santificação ou o próximo momento, porque eu tenho repetido isso aqui. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Amém? Então comece a orar. Você que não foi movimentado aqui para frente ou para os corredores por Deus, comece a orar por eles. Estende a mão na direção deles. Você é ministro de Deus. Você é a igreja de Jesus. Então estende a sua mão
E levanta a sua voz em oração. E se você puder, fica em pé, estende a mão na direção para frente, para os corredores, e começa a orar por esse povo, para que a vida deles seja liberada por causa da graça do Senhor. Há coisas que nos emperram. Tem gente que tem tanta razão, que não cresce, que não vai para frente, está sempre certo, mas não avança, porque não consegue acreditar que Deus pode te mostrar que está errado. Deixa isso e confessa para o Senhor. Espírito Santo de Deus, mostra para eles as áreas que eles precisam de mudança, onde tem sofismas, onde tem fortalezas. Quebra agora em nome de Jesus. Coloca por terra. Que a tua mão de poder se manifeste. E que eles possam tocar agora, figuradamente, o poder de Jesus. Não um manto de tecido, de linho, mas um manto de glória. A renovação da mente. Um novo tempo na vida profissional. Um novo tempo sem pecado. Sem viver emperrado. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Eu quero chamar você que está com as mãos erguidas sobre eles. Não seja lento em orar no Espírito por eles. Não seja lento em declarar verdades espirituais. Levanta a sua voz agora e ora. Pode orar em voz alta. Levanta a voz e ora. Porque às vezes a gente fica esperando a oração de um pastor. Você é a igreja de Jesus, amém? O poder do Espírito está na sua vida, amém? Então levanta a sua voz, ora ao Senhor, declara a libertação, declara a vitória, declara a transformação, manifesta a graça de Deus, o amor de Deus, a vida que flui, a edificação. Há pessoas aqui chamadas para o ministério, há pessoas chamadas aqui para levantar as mãos, que curam, que transformam, há pessoas para fazer inovações, para vencer nas suas batalhas, mas nós vivemos no poder do Espírito. Abandona pela fé tudo aquilo que te enreda, tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que te prende e vive o chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia.